E aí, dá pra confiar em alguma coisa do Cruzeiro ou de algum dos dois times? Não. Cara, o pior é que nem o São Paulo passa confiança. E assim, eu até acho que essa aqui poderia ser uma boa pedida, tá? Um dupla hipótese do São Paulo e o gol do São Paulo. Mas, olha, nem isso tem odd, velho. Cotaçãozinha 1,39 é muito baixa. Então, assim, é um jogo muito difícil de buscar algo de valor, mas eu prefiro acreditar que o momento ruim das equipes vai prevalecer. São Paulo e Cruzeiro, né? Duas equipes que não chegaram nas finais dos estaduais, começaram aí o Brasileirão de forma vacilante, né? O jogo é vacilante. Gostou desse termo? Desse termo? Domingo 5h30 lá no Morumbi, Cara, Matheus Montenegro. Sem dúvidas nenhuma, o jogo mais difícil, tá? Para o apostador aí. Inclusive, fica a recomendação eventualmente para o ao vivo, esperar para ver a escalação. Se bem que eu acho que não vai ter muito impacto não de escalações, tá? Mas dito isso, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar essa dificuldade, né? São dois times que não vêm nada bem. O Cruzeiro vem de 3 derrotas consecutivas. São Paulo, com o Zubeldia muito pressionado, mas a diretoria já decidiu manter o homem no cargo, né? A torcida tá muito braba com o Zubeldia. Fez uma festa linda a torcida ali no pré-jogo contra o Alianza Lima. O time faz 2-0, acho que foi no primeiro tempo, né? Os dois gols, Ferreirinha marcou os dois. E, cara, aí fez uma troca ali o Zubeldia que acabou gerando muita polêmica. Tirou o Ferreirinha. Cara, e o time conseguiu levar um empate dentro de casa para o Alianza Lima, né? É complicado, até porque no Campeonato Brasileiro o São Paulo começa um pouco preocupado, pressionado também, porque ele não venceu nenhum dos dois jogos, empatou as duas em 0-0, o ataque deixando um pouco a desejar. Contra o Atlético só não perdeu por causa do goleiro, né? Rafael pegou muito nesse jogo. Também. Então, assim, cara, até vem de 4 jogos sem perder, você pode pensar por essa leitura. Mas, por outro lado, nos últimos 5 jogos, ele só venceu 1, tá? E o ataque deixando um pouco a desejar. Em 3 partidas ele passou em branco. Então, realmente, eu acho que é um pouco preocupante aí essa fase do Tricolor Paulista. Mas não tão preocupante quanto a do Cruzeiro. O Cruzeiro tá numa situação bem pior. Conseguiu perder pro Muscruna, né? Em casa, na Copa Sul-Americana, 2-1. Antes havia perdido pro Inter por 3-0. Também teve a expulsão ali no início do jogo que acabou colocando aí uma tendência mais fácil pro Internacional vencer o jogo. Mas aí perdeu pro União Santa Fé, 1-0 jogando mal. Já perdeu 2 na Sul-Americana. Venceu o Mirassol, o Mirassol pressionou no segundo tempo, viu? Se o Mirassol fosse um pouquinho melhor, teria pelo menos empatado esse jogo. Aí ignora isso aí do Bragantino, né? Aí o Campeonato Mineiro conseguiu ser eliminado nas semis pro América Mineiro, que é um time da Série B. Ele se classificou porque o regulamento do Mineiro é meio maluco, né? Então teve time até que fez mais pontos que ele, mas como estava em outro grupo, que pontuou mais, como os grupos não se enfrentam, né? Você pega time de outro grupo, aí o grupo do Cruzeiro teve menos pontos e ele conseguiu se classificar mesmo assim para a semifinal. Cara, ele vem numa sequência de jogos oficiais, tá? Eu não vou nem botar esse jogo aí do Bragantino na conta, não. Sofreu gol nos últimos 8, velho. Ele levou gol em quase todos os jogos do ano. Isso. Então, assim, o que escancara ainda mais a situação preocupante do Cruzeiro é o próprio dono, né? Se arrependeu, né? Falando publicamente que não soube contratar direito, que se arrependeu de algumas contratações, que o projeto foi mal feito e todo mundo que entende de futebol via, né? O Cruzeiro apostou em medalhões ali, né? Assim, juntou uma ruma de medalhão no time, tava meio claro que não tinha nenhum projeto muito bem feito por trás e tá aí agora o resultado, né? Vamos pro nosso momento Bet Nacional. E aí, dá pra confiar em alguma coisa do Cruzeiro ou de algum dos dois times? Não. Cara, o pior é que nem o São Paulo passa confiança. E assim, eu até acho que essa aqui poderia ser uma boa pedida, tá? Um dupla hipótese do São Paulo e o gol do São Paulo. Mas, olha, nem isso tem odd, velho. Cotaçãozinha 1,39 é muito baixa. Então, assim, é um jogo muito difícil de buscar algo de valor, mas eu prefiro acreditar que o momento ruim das equipes vai prevalecer. Até acho que pode pintar a vitória do São Paulo, mas mesmo se isso aconteça, deve ser 1-0 pro São Paulo, tá? Então a nossa dica do tipster para esse confronto vai ser um menos de 2,5 gols, tá? No máximo 2 golzinhos nessa partida, 2 times que não passam confiança, 2 ataques que não funcionam tão bem. A defesa de São Paulo, pelo menos, está funcionando relativamente bem, vacilou aí, tomou esses 2 gols do Alianza Lima, mas o Rafael tá pegando muito, então eu prefiro confiar na tendência de under. Muito bem, então 50 aí pro menos de 2,5, jogo difícil, tá? Esse é a hotbet invertida, né? Se for um jogo para você não apostar, né? Se você tem um jogo para não apostar, fique fora desse, eu fico só no ao vivo, porque esse jogo é mais chatinho de se prever. A grande questão do ao vivo é que, como a gente acredita que essa tendência do ano ela é a mais provável, só se sair um gol cedo no ao vivo para mudar a leitura, né? Porque a tendência, o under ele vai diminuindo a odd, né? Então é complicado. Ou ver ali um time que começa melhor, né? Enfim. Mas ainda assim, joguinho duro, de fato. Jogo difícil.